Segunda Epístola de João, bom, é só um capítulo que tem, né? O verso de número 7. Segunda Epístola de João, verso 7. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda Epístola de João, versículo 7. Esperar os irmãos encontrar, para que possamos ler a palavra de Deus. Glória a Jesus, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou diz amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler, irmãos. Quem tem a Bíblia, acompanha a leitura. Quem não tem, presta atenção na leitura da palavra. Amém? Não deixe que nada venha te distrair, para você não prestar atenção na palavra, porque o Senhor vai falar conosco através dessa palavra nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos deitamos. Segunda Epístola de João, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Eu gostaria de reler o verso 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Amém? Irmãos, pode se assentar e louva ao Senhor com as palmas. Pode exaltar, pode aplaudir o Senhor nosso Deus. Eu quero falar com vocês sobre permanecer na doutrina de Cristo. Eu quero intitular essa mensagem Permanecendo na doutrina de Cristo. Nós estamos vivendo um tempo em que há pessoas que já têm deixado a doutrina de Jesus Cristo, mas nós precisamos permanecer na doutrina de Jesus Cristo. O apóstolo João, ele escreve essa segunda epístola para a quem ele chama de a Senhora eleita. Ele não identifica o nome da pessoa, mas ele diz que essa epístola estava sendo endereçada à Senhora eleita. Eleita, os irmãos sabem que significa escolhida, né? Alguns estudiosos da Bíblia Sagrada acreditam que João estava escrevendo a uma igreja que ele chama de a Senhora eleita. Outros acreditam que ele estava escrevendo a uma mulher mesmo, a uma senhora, né? Mas indiferente se ele escreveu para uma igreja, se ele escreveu especificamente para uma senhora, para uma pessoa, nós podemos tirar dessa carta lições para a igreja nos dias de hoje. Ainda que ele estava escrevendo literalmente para uma pessoa, nós podemos tirar dessa carta ensinos para a igreja escolhida do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja de Cristo é a eleita, é a escolhida, é a noiva de Jesus Cristo. E nessa carta João faz uma advertência
principal assunto dessa carta é a perseverança na doutrina de Jesus Cristo. Vocês sabem que João, ele é chamado de o apóstolo amado de Jesus Cristo. Não que os outros não sejam amados, mas João tinha uma intimidade maior com Jesus. Dos 12 apóstolos que andaram com Jesus, João tinha uma intimidade particular. Ele era quem encostava a sua cabeça no peito de Jesus Cristo. Tanto é que os outros apóstolos todos morreram, tiveram uma morte crucial por causa do Evangelho. Mas João, Jesus quis que ele permanecesse e morresse de uma morte natural. Segundo os estudiosos, João deve ter morrido por volta de 100 anos de idade. E quando ele escreve essa carta, ele tinha aproximadamente uns 90 ou 94 anos de idade. João teve a ousadia de escrever 5 livros bíblicos: o Evangelho de João, o Apocalipse, que é a revelação, e essas 3 cartas. Dessas 3 cartas, a primeira é uma carta universal, a segunda é esta, que foi endereçada à senhora eleita, e a terceira foi endereçada a um homem chamado Gaio. Mas, se tratando dessa segunda carta, ele enfatiza a necessidade de permanecer na doutrina de Cristo. E esta senhora, que ele chama de senhora eleita, com seus filhos, estavam permitindo na casa deles pessoas que já não traziam mais a verdadeira doutrina de Jesus Cristo. Pessoas que estavam distorcendo a doutrina de Cristo, estavam mudando a verdadeira doutrina. Então ele adverte: olha, já existem vários falsos profetas por aí. Mundo afora já existem falsos profetas, e já existe também o espírito do anticristo. E ele até dá uma lição importante para nós, irmãos, que quando ele diz que aquele que não confessa que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo. E nós estamos aproximando o tempo do fim, e diz a palavra do Senhor que no tempo do fim o anticristo vai se manifestar, né? Ele ainda não se manifestou, mas o espírito dele já opera desde o tempo passado. E muitas das vezes ele usa um, usa outro, usa o falso profeta, usa outro para implantar heresias dentro da igreja. Então nós precisamos ficar atentos a isso, para nós não sermos enganados por heresias. Aleluia. O anticristo só vai se manifestar quando aquele que o detém for tirado dessa terra. Aquele que o detém certamente é a operação do Espírito Santo, mas aí o Espírito dele já atua na vida das pessoas. Por isso nós precisamos ficar atentos. Então João, ele destaca que essas pessoas que distorcem a doutrina não merecem nem mesmo ser saudados. Que era para aquela senhora ter cuidado com quem ela estava recebendo, hospedando na sua casa, porque ela estava hospedando pessoas que estavam distorcendo a doutrina de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, feito essa introdução, eu quero falar com vocês um pouco sobre os tipos de doutrinas falsas que existem. E a Bíblia, ela nos adverte, ela nos exorta para nós termos cuidado com essas falsas doutrinas. Que nós possamos nos atentar tão somente para a doutrina verdadeira de Jesus Cristo, e não para as doutrinas falsas. E a Bíblia fala de vários tipos de doutrina falsa. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 16, verso 12, o Senhor Jesus Cristo nos adverte para nós ter cuidado com a doutrina dos fariseus. Aleluia. Quando nós lemos
capítulo 16 de São Mateus, se nós começarmos lá no verso 5, nós vamos ver que Jesus ia caminhando com os seus apóstolos e discípulos. Aí ele diz, presta atenção, irmãos, ele diz o seguinte para eles: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Aleluia. Sabe o que os discípulos pensaram? Que Jesus estava falando isso porque eles não tinham levado pão. Aleluia. Aí o Senhor Jesus disse: vocês estão pensando que eu estou falando de pão? Eu não estou preocupado com pão. Vocês não se lembram quando nós estávamos em 5.000 homens e não tinha pão e eu multipliquei 5 pães? Vocês lembram quantos cestos de pães sobraram? Aleluia. Vocês lembram quando nós estávamos em 4.000 e de 7 pães e 2 peixes todo mundo se alimentou? Vocês lembram quantos cestos sobraram? Eu não estou falando de pão material. Jesus disse para eles. Aí eles entenderam que quando Jesus falou do fermento, Jesus falou da doutrina dos fariseus. Aleluia. Quando Jesus adverte para eles terem cuidado com o fermento dos fariseus, ele não estava falando de fermento que coloca no pão, ele estava falando da doutrina dos fariseus. Aleluia. Agora, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: às vezes nós achamos que uma doutrina muito rígida, cheia de regras, é a doutrina verdadeira de Cristo, mas nem sempre é. Se vocês esquecerem, aleluias, a mensagem dessa noite, aleluias, mas grave pelo menos isso, não é uma doutrina muito cheia de regras que é a verdadeira doutrina de Cristo. Sabe por que eu digo isso? Porque a doutrina dos fariseus era assim, era uma doutrina cheia de regras. Os fariseus olhavam muito para o exterior, eles ficavam preocupados, tipo, que comemos sem lavar as mãos. Aí Jesus dizia: aquilo que entra não contamina, mas é o que sai porque procede do coração. Em São Mateus, no capítulo 25, Jesus disse para eles: vocês coam até o mosquito, mas deixem passar o camelo. Aleluia. Vocês estão muito apegados à aparência, a coisas exteriores, amém, mas a doutrina de Jesus, irmãos, ela tem que partir de dentro para fora, não é de fora para dentro. A doutrina dos fariseus era algo que eles se preocupavam com a aparência, mas às vezes a aparência parece ser uma pessoa muito doutrinado, mas o seu coração está contaminado com o pecado. Essa é a doutrina dos fariseus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Colossenses, no capítulo 2, verso 22, o apóstolo Paulo nos adverte sobre a ineficiência dos preceitos e das doutrinas dos homens. Nós temos que ter cuidado com a doutrina dos homens. Mas como que eu vou saber qual a doutrina que é dos homens? E qual que é a de Jesus? A de Jesus é a que está na Bíblia Sagrada. A de Jesus é a que está na Palavra de Deus. É por isso, irmãos, que há uma necessidade de nós estudar a Bíblia Sagrada. Infelizmente, irmãos, ainda hoje há pessoas que não querem saber de estudar a Palavra de Deus. Tem pessoas que vêm para a igreja e não traz a Bíblia. Imagina, irmão, se a pessoa não traz a Bíblia para a igreja, será que a pessoa lê a Bíblia em casa? Provavelmente que não. A pessoa que não tem conhecimento da Palavra de Deus, irmãos, ela está fácil de ser enganada. Não é para me exaltar, mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu consegui completar a leitura da Bíblia toda. O meu objetivo era terminar no final do ano, mas passou 22 dias, terminei hoje, mas consegui, graças a Deus. Eu não estou falando isso para exaltação não, mas para um exemplo para os irmãos, porque antes eu não tinha essa concepção, hoje eu tenho.
que seria bom se todo cristão lesse a Bíblia toda. Para quê? Para não ser enganado pelas doutrinas dos fariseus, para não ser enganado pelas doutrinas dos homens e não ser enganado pelas doutrinas de demônios. Porque se nós conhecer a doutrina de Jesus Cristo, nós vamos embasar a nossa vida na doutrina de Cristo. E infelizmente, irmãos, até dentro da nossa igreja foi ensinado no passado muita coisa que não é doutrina de Cristo. E por falta de conhecimento, nós aceitamos por muito tempo. Por falta de conhecer as Sagradas Escrituras, nós aceitamos como doutrina, mas não é. E hoje é difícil de convencer algumas pessoas de que tais coisas não é doutrina. Mas eu creio que se nós nos debruçarmos da palavra de Deus e buscarmos o conhecimento, buscarmos a direção do Espírito Santo, nós vamos saber o que é a doutrina de Jesus Cristo e o que não é a doutrina de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pode glorificar a Deus. Em primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1, Paulo nos alerta sobre as doutrinas de demônios que surgirão nos últimos tempos. Eu cito os versículos, porque se vocês duvidarem, pode conferir aí. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Paulo nos alerta sobre as doutrinas de demônios que surgirão nos últimos tempos. Nós temos que ter cuidado, irmãos, para não seguir nem a doutrina dos fariseus, nem a doutrina dos homens, e muito menos a doutrina dos demônios. Porque às vezes o demônio ele usa até a palavra para querer nos enganar. Mas tem um detalhe: ele não usa a palavra verdadeiramente como ela é. Ou ele diminui, ou ele acrescenta, ou ele distorce. Ele não usa ela verdadeiramente como ela é. Por isso nós precisamos estudar a palavra de Deus para nós saber, para não sermos enganados por Satanás. Os irmãos sabem que Satanás tentou enganar até Jesus usando a palavra, mas não pôde enganar, porque Jesus é Deus, é conhecedor de todas as coisas. Mas se nós também tivermos o conhecimento da palavra do Senhor, nós não seremos enganados. Aleluia. Nós não podemos, irmãos, nos pautar em coisas que o diabo fala. Por falta de sabedoria, muitas das vezes dentro das nossas igrejas, nós ouvimos Satanás falar na boca de pessoas que isso e aquilo e aquilo outro é pecado, e muitas das vezes os irmãos e irmãs acreditavam. Nós não podemos acreditar, irmãos, no que o diabo fala, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Aleluia. E tem pessoas que acreditam fielmente nisso. Há poucos dias alguém comentou num vídeo no meu canal no YouTube, dizendo assim: mas aquilo que o diabo falava na boca das pessoas dizia que era pecado, então não era. Eu tive que rebater o comentário, mas irmão, nós vamos basear a doutrina naquilo que o diabo fala. Nós temos que basear a doutrina no que a Bíblia diz, não naquilo que Satanás fala. Satanás é derrotado, ele é mentiroso, é o pai da mentira. Nós temos que confiar em Jesus, que ele é a verdade. Glória a Deus. Nós não podemos acreditar no que o diabo fala. Amém? Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 3, Paulo pediu para Timóteo admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Paulo escrevendo a Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso. Paulo escreveu e disse para ele: você ensina, admoesta as pessoas para não ensinar outras doutrinas, além da doutrina de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz ainda que se vier um anjo do céu e pregar outra doutrina, para nós não acreditarmos, porque é uma doutrina anátema, amaldiçoada. Se vier pregar outro evangelho anátema, ou seja, evangelho amaldiçoado. O verdadeiro evangelho
é aquele que Jesus nos deu. Aleluias. E João, sendo um dos que andou com Jesus, ele escreveu muito bem sobre isso, sobre a importância de nós seguir o Evangelho de Jesus Cristo, seguir tão somente a doutrina de Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora vamos falar um pouco sobre a verdadeira doutrina, né? Se existe a doutrina dos fariseus, existe a doutrina dos homens, existe a doutrina do diabo, mas e a verdadeira doutrina? A verdadeira doutrina, como eu já disse repetidas vezes, é a doutrina de Jesus Cristo. E a Bíblia, muitas das vezes, ela fala das outras doutrinas usando o plural, as doutrinas. Agora a doutrina de Jesus é uma única doutrina. A verdadeira doutrina é a doutrina de Jesus Cristo. E nós encontramos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo escreve a Tito, capítulo 2, verso 1, e diz assim: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina, porque a verdadeira doutrina é boa e sadia. Aleluia. A verdadeira doutrina, a doutrina de Jesus Cristo, ela é boa e sadia. Então o apóstolo Paulo agora escrevendo a Tito, né, um outro pastor, você ensina a verdadeira doutrina, a doutrina de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas não é só no Novo Testamento que fala da doutrina de Jesus, não. Lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 32, verso 2, Moisés disse assim: gotege a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. A doutrina, irmãos, ela protege na nossa vida como gotas de águas, aleluias, como a chuva que goteja sobre a terra, aleluia, sobre o orvalho, assim a doutrina de Jesus na nossa vida, porque ela traz o refrigério para a nossa vida, ela traz a vida, aleluias, porque através dos ensinamentos de Jesus Cristo é que nós temos a vida eterna, aleluias. Através dos ensinamentos de Jesus é que nós chegamos à vida eterna. Então vamos nos apegar aos ensinamentos de Jesus Cristo. O profeta Isaías prevê todos os povos aguardando a doutrina de Jesus Cristo, dizendo: não desanimará, nem será esmagado até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. O povo, desde a antiguidade, já aguardava pela doutrina de Jesus Cristo. O profeta Isaías profetizou há muitos anos antes, mas já falava que o povo aguardava ansiosamente pela doutrina de Jesus Cristo, porque a doutrina de Jesus é boa, a doutrina de Jesus é agradável, aleluia. Jesus disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Glória a Deus. Quando Jesus fala, repreende os fariseus, ainda lá em São Mateus, no capítulo 25, ele fala: vocês estão colocando fardo sobre as pessoas, um fardo que nem vocês conseguem carregar. Vocês não conseguem mover esse fardo nem com o dedo, aleluias. E vocês estão colocando sobre as pessoas. Irmãos, o fardo de Jesus é leve e o jugo de Jesus é suave. Glórias a Deus. Em São Mateus, no capítulo 7, verso 28 ao 29, Mateus descreve as multidões maravilhadas com a doutrina de Jesus Cristo, dizendo: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os escribas eram mais um grupo de pessoas que ensinavam as doutrinas dos fariseus, as doutrinas erradas, mas eles não tinham autoridade. Mas Jesus, sendo Filho de Deus, sendo Deus em carne, ele tem autoridade
doutrina. E quando nós ouvimos a doutrina, nós nos alegramos. Glória a Deus. Quer ver uma coisa, irmãos? A doutrina de Jesus pode até ser de exortação. A mensagem, quando é iluminada pelo Espírito Santo, pode até ser de exortação, mas ela nos traz alegria. Ela nos traz alegria, porque o Espírito Santo nos traz alegria no momento que nós recebemos a verdadeira doutrina de Jesus Cristo. Não é como o fardo pesado dos fariseus, dos escribas, que trazia tristeza para as pessoas, mas a doutrina de Jesus trazia alegria, trazia gozo, trazia e traz felicidade. Aleluia. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 1, Paulo adverte seriamente a Timóteo que jamais abra mão da sã doutrina. Ele diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Isso é Paulo escrevendo a Timóteo, segunda carta, capítulo 4, verso 1 até o 4. Pregue a palavra, insta, quer seja em tempo oportuno, quer não seja, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Fábulas são ensinamentos que não têm base bíblica, coisas da cabeça do homem, ou às vezes coisas até mesmo vindas de Satanás. São fábulas. E aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que no final dos tempos vai acontecer muito disso. Pessoas ensinando coisas erradas, heresias, e multidões vão seguir essas heresias, enquanto a verdadeira doutrina vai lhe trazer coceira nos ouvidos. Que coisa terrível, irmãos, né? Mas que nós possamos sempre ter o Espírito Santo e o discernimento da palavra de Deus, para que a palavra de Deus, a verdadeira doutrina, possa entrar no nosso ouvido e possa ir até o nosso coração. Aleluia. Pode glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Que nós possamos seguir a verdadeira doutrina de Cristo. Aleluia. Possamos guardar no nosso coração. Escrever, no tempo antigo a lei era escrita nas tábuas ou nas pedras, mas o Senhor disse: eu escrevi os meus mandamentos na tábua do seu coração. Hoje, os ensinamentos, a doutrina de Cristo, ela deve estar no nosso coração, deve estar na nossa mente, e mais ainda no nosso coração, para que possamos guardar sempre a verdadeira doutrina de Jesus Cristo. Glórias a Deus. E nada de distorção da palavra de Deus, porque às vezes, irmãos, como eu falei anteriormente na doutrina dos homens, às vezes tem coisa que foi ensinada errado e não é doutrina bíblica, e hoje, se a gente disser que não é, as pessoas acham que a gente é que está distorcendo a palavra de Deus. Por quê? Porque aprenderam daquela maneira, e às vezes não tem um entendimento da palavra de Deus, aprenderam errado achando que é o certo. Aí quando a gente fala a doutrina como é, as pessoas dizem: não, você está distorcendo, você está pregando heresia, mas não. Aí vem aquela pergunta que tem até um hino que canta assim: por que o que antes era pecado agora não é mais? Não, o que é pecado perante a palavra de Deus sempre foi e sempre será. Não vai
deixar de ser pecado. O que é pecado é pecado. O que acontece é que às vezes algumas coisas que não é pecado era ensinado que era. E hoje, se a gente disser que não é, as pessoas pensam que a gente é que está distorcendo a palavra. Mas não, a doutrina de Jesus Cristo, ela era e ela é e vai permanecer eternamente. Nós temos o livre acesso à Bíblia Sagrada, basta nós estudar a palavra do Senhor, pedir a direção do Espírito Santo, que nós vamos sempre viver na verdadeira doutrina de Jesus Cristo, a boa doutrina, a agradável doutrina, a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. As palmas que louvam e exaltam a Jesus. Glórias a Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale ainda mais em cada coração aquilo que eu não soube falar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a todos para vir aqui na frente para nós fazer aquela oração, buscando o renovo.